Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para estar louvando e bendizendo o nome do nosso Mestre. Lembrando os irmãos para estarmos orando pela nossa Assembleia de Diretoria o mês que vem e também estarmos orando pelas nossas famílias, né, os nossos irmãos que estão enfermos, podemos estarmos assim orando uns pelos outros. Também que Deus possa estar abençoando e que nós possamos assim estar crescendo espiritualmente na presença dele, né? Orar pelos departamentos, para que Deus possa nos dar a graça de estarmos assim trabalhando para louvor e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós vamos assim estar lendo o Salmo 137. Peço a todos que abram suas Bíblias no Salmo 137. O Salmo 137 vai nos falar o seguinte: diz: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediu canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: canta-nos um hino, um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Pegue-se-me a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam, arrasai-a até os alicerces. Ó filha de Babilônia, condenada a destruição, feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. E permita, Senhor, que cada dia possamos estar louvando, bendizendo o teu nome. Que a tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, e nos dá a tua direção, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, essa noite nós queremos meditar no seguinte tema: o arrependimento gera o perdão. Então, o povo de Israel, como já é do conhecimento de todos, eles tinham pecado gravemente contra o Senhor e levaram um tempo o Senhor enviando profetas e falando a eles que eles era necessário mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de viver, mas eles sempre ignoraram. Então chegou um momento que o Senhor resolveu agir e dar um corretivo para que eles pudessem entender que era necessário se voltar unicamente e exclusivamente para o Senhor. Mas para isso era necessário Deus usar ou permitir, melhor dizendo, que algo de ruim acontecesse com eles para que eles pudessem entender que o Senhor tinha enviado aqueles homens para que eles fossem alertados do pecado, do erro que eles estavam cometendo. E é assim que Deus faz com o ser humano, ou seja, Deus sempre trata com o ser humano, usando seres humanos para se estar corrigindo. Aqueles que entendem, que atentam e se curvam diante das correções de Deus, mesmo que seja usando um outro ser imperfeito, que é o ser humano, Deus abençoa, Deus fortalece. E aqui nós vemos que os profetas, ou seja, antes desse acontecimento, eles estarem lá, eles foram veementemente alertados que eles estavam errados, mas eles não quiseram dar ouvido. Então, Deus permitiu que isso acontecesse, que a Babilônia viesse e levasse eles, e agora nós vemos eles realmente reconhecendo que estavam em sofrimento, e o único culpado por tudo isso era eles próprios. É o que acontece nos nossos dias. Nós, às vezes, sofremos porque os nossos erros, não importa o tamanho e nem a qualificação do erro, nos leva a determinadas situações desagradáveis porque não atentamos
a questão em si, que estamos errando e continuamos. Então, isso realmente é algo terrível. Foi o que aconteceu com o povo da Babilônia. Quantos anos eles levaram até Deus realmente repreender eles dessa forma? Muito tempo. Então, é assim que funciona. E, diante dessa questão, nós podemos ver que o choro leva à reflexão. Eles vão dizer lá no versículo 1, que diz que junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então, quando eles chegaram lá e se depararam com aquela situação toda, então eles começaram a refletir. E aí, foi o que aconteceu? Eles começaram a chorar. Então, irmãos, é algo interessante para a gente meditar, para a gente pensar, né? O choro realmente leva à reflexão, você pensar, você leva... mas também nós podemos refletir antes do choro. Diante das pequenas sinalizações de Deus, a gente voltar atrás e olhar para Deus com seriedade, com o coração aquebrantado, e ver que realmente estamos caminhando na direção que não agrada a Deus. Porque antes de Deus castigar, ele manda, de uma forma ou de outra, um aviso às pessoas, né? No caso, aqui o povo de Israel, ele já tinha mandado. Eles estavam chorando, assentados, lembrando, mas eles estavam lembrando por quê? Porque eles estavam lembrando de algo bom que Deus deu a ele e eles rejeitaram. Ou seja, a adoração. Eles entraram no templo para oferecer sacrifício a Deus, a alegria que ele trazia a eles. E eles começaram a infiltrar outros deuses, e Deus saiu, e eles ficaram adorando a deuses mortos, e aquilo levou um tempo, e depois eles sofreram a consequência, e agora eles estavam realmente numa situação difícil. Então eles agora vão o quê? Refletir daquilo que fizeram. Eles poderiam ter refletido, não, se o homem de Deus, se está vindo alguém até nós falar isso, vamos ver o que era que nossos pais faziam, que no passado, como foi que as coisas aconteceram, como foi que Deus instruiu os outros, e vamos buscar seguir. Não, eles preferiram não. Vamos continuar de uma forma que seja agradável. Hoje, infelizmente, existem pessoas, igrejas que visam a melhor forma possível, que venha agradar o ser humano para estar, entre aspas, dizendo que está servindo a Deus. E isso é terrível, isso é ruim na vida do ser humano. Porque no tempo de Deus, do jeito de Deus, ele vai cobrar de cada um aquilo que está errado. O povo de Israel, ele estava cobrando agora. Ele estava dando o corretivo final. Tantas pessoas que foram lá chamar a atenção, vocês preferiram constituir até falsos profetas para dizer que era eu que estava falando. Não era. Então agora o povo está ali refletindo, lembrando de Sião. Como era bom quando a gente estava lá, como era bom. E agora aconteceu isso, né? Então, o pecado na vida da pessoa faz isso. Você faz com que você lá na frente venha refletir. Mas vai refletir o quê? Quando tiver já com tudo, como diz o ditado popular, depois do leite derramado. Isso não é bom. Então, o bom seria a gente refletir antes de acontecer o desastre. Eu não estou dizendo aqui que você refletir antes do erro, mas quando você errar, quando eu errar, quando nós errarmos, que alguém der um toque, que alguém vier falar alguma coisa, mostrando alguma coisa que a gente está vendo, a gente entender que aquilo vem de Deus. Então, reflexão é algo que o choro traz, e o povo estava refletindo nesse momento. Mas também podemos ver que o choro leva à decisão. Eles refletiram, eles lembraram, eles viram que Sião, lá onde eles estavam, era algo boa, então eles decidiram o quê? Que ele diz no versículo 2, dos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então agora a decisão aqui deles é o seguinte, se nós não estamos em Sião, estamos sofrendo uma consequência, mas também nós não vamos pegar aquilo que nós aprendemos, que era de Deus, que nós desviamos, continuar. Vamos parar
até Deus nos permitir voltar ao nosso céu, para a gente lá sim cantar os nossos cantos, para a gente nos alegrar. Aqui nós vamos parar, ou seja, nós estamos sofrendo a consequência, então não vai, se lá quando nós temos a oportunidade de a gente desviamos o louvor de Deus, não é aqui que nós vamos fazer isso, porque vai ser uma coisa que, ou seja, o pecado vai continuar. Então eles preferiram a tomar uma decisão de não. Quando Deus concluir a sua obra, quando Deus concluir a sua correção, então nós voltaremos e lá sim nós vamos pegar os nossos instrumentos e vamos tocar a Deus. Então, irmãos, essa questão a gente tomar decisões corretas, tomar decisões que venham assim nos edificar, que venham assim edificar outras pessoas. A gente sempre tomar as decisões corretas diante de Deus para não para não continuar sofrendo determinadas consequências, mas podermos assim ser edificados e edificar pessoas também. Né? Então o povo aqui, eles eram o quê? Nós não vamos fazer isso, em outras palavras, pendurar as harpas. Então eles, por quê? Porque eles agora viram que realmente tudo aquilo que foi falado pelos profetas, pelos homens enviados por Deus para desviar eles do caminho errado, eles não aceitaram a instrução daqueles homens, agora estão sofrendo determinadas consequências, então agora nós também não vamos continuar fazendo coisa errada, ou seja, eles estavam adorando, quando estavam lá louvando a deuses mortos, dizendo sim que era a Deus, mas não era para Deus que o louvor estava indo. E agora uma terra estranha, uma terra idólatra, uma terra pecaminosa, se eles continuassem com as suas harpas, cantando, tocando e dizendo estar se alegrando, com certeza Deus ia continuar não se agradando daquela ação deles. Então eles tomaram a decisão para não usar os seus instrumentos em terras estranhas. Mas também nós podemos ver que o choro leva à decisão com convicção. Não só uma decisão convicta. Vê o versículo 3 e 4 que ele vai nos dizer. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediu canções e os que nos atemorizavam que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Ou seja, o pessoal pedindo, aí o versículo diz, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Não tem condições. Se a gente for tentar fazer isso, nós vamos continuar com o mesmo erro de antes. Então, não vale a pena, irmãos, tomar decisões e não ter as nossas convicções. Porque muitas vezes, se você tomar uma decisão sem convicção, amanhã você vai mudar de ideia. Ou daqui 1 ano, daqui 2 meses. Então temos que ter as nossas convicções. E convicção baseada na vontade de Deus. Sabemos, irmãos, que fazer essas decisões assim, em determinados momentos, é um pouco difícil, mas temos que ter muita sabedoria, orar muito a Deus, estar sempre voltado para Deus, porque só na dependência de Deus é que nós vamos ter as nossas convicções do que estamos fazendo. Sabemos que, já tenho falado várias vezes e sempre as pessoas têm falado, os pregadores têm falado, que nesse mundo é difícil se tomar decisões, porque tem decisões que nem todo mundo entende, e até que algumas pessoas vêm entender, você sofre críticas. Por exemplo, leia a história de Jeremias, que foi um dos que cuidou com esse povo. Quantas situações desagradáveis aquele povo de Israel submeteu Jeremias, quando ele chegava, que ele vinha trazer o recado de Deus para que eles vinham se arrepender dos seus pecados, e no entanto ali Deus falava, Jeremias ia convicto que era a palavra de Deus que ele estava transmitindo, o pessoal castigava ele, mas como ele tinha aquela convicção que era Deus que estava com ele, ele não desistia. Em alguns momentos teve homens que criou
estabeleceu outros profetas, e os profetas vinham e falavam e as coisas não aconteciam, e morriam, desistiam. Mas os profetas de Deus, eles nunca desistiram, porque eles tinham convicção que era Deus que estava com ele. Então, o servo de Deus, o filho de Deus, ele tem que ter sempre convicção das suas atitudes, dos seus atos, ele tem que ter convicção das suas tomadas de decisões. E tomar decisão, em muitos momentos, é algo difícil. Mas, da dependência de Deus, tudo é possível. Então, que nós possamos, assim, estar pensando nisso e buscando sempre tomar as nossas decisões diante de Deus e esperando sempre em Deus. Não deixar que as coisas venham assim estar nos tirando o sossego e a gente até muitas vezes não está nos concentrando, não está refletindo no necessário para tomar as devidas decisões corretas. Então, o choro, ele leva a decisões e decisões com convicção. Esse povo, eles realmente ali, depois que aqueles que foram duros, rebeldes, aqueles que realmente tinham o coração duro, morreram, ficou uns poucos lá, e tem alguns homens de Deus que lá eram temente a Deus, e esses homens arrebanharam o povo e trouxeram de volta. Os poucos voltaram todo mundo, aqueles que ficaram, que nasceram por lá, enfim. Voltaram para louvar a Deus, para vir reconstruir Jerusalém, e Deus o abençoou. Então, era um povo que realmente foi um momento que o povo realmente reconheceram e tomaram a decisão de não fazer mais aquelas práticas erradas, para que Deus pudesse continuar abençoando eles. Mas nós também podemos ver aqui em último lugar que o choro de arrependimento traz alegria. Ele traz convicção e traz também alegria. Se nós dermos um pulinho lá no Salmo 126, versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: quando o Senhor nos trouxe do exílio, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Então, irmãos, aquele povo, quando eles voltaram, quando eles começaram a retornar, eles começaram, como diz o versículo 1, quando o Senhor nos trouxe do exílio, que voltamos a Sião, estávamos como os que sonham. Então, eles não estavam acreditando que realmente eles estavam retornando. E o versículo 2 diz que eles se encheram de alegria. E o povo que viu, ou seja, as nações que viu eles voltando, a alegria que eles vinham, que eles traziam no coração, aquilo chamou a atenção das nações. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. O quê? Eles não sabiam, mas era algo tremendo, era algo grande. E aí o versículo 3 ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós estamos realmente assim, transbordando de alegria. Então, irmãos, diante das dificuldades, diante das questões, quando nós realmente reconhecemos que estamos errados, quando nós realmente reconhecemos que não é por ali que devemos andar e nos arrependemos, então o perdão ele flui em nossas vidas, e aí, baseado nessas questões aí de choro, o povo chorou arrependido e Deus perdoou, com certeza Deus também perdoa os nossos pecados. Nós devemos também estar sempre perdoando uns aos outros, porque é algo que agrada o coração de Deus. O homem reconhecer e o homem saber perdoar o homem, né? Então fica algo entre o homem, e tem algo também entre o homem e Deus, porque nós pecamos por palavra, pensamentos e obras. E mesmo dentro dessa situação precisamos também reconhecer isso. E tem erros que nós cometemos que nos levam ao choro, mas muitas vezes o orgulho não deixa a gente refletir, não deixa a gente tomar a decisão correta, não deixa a gente ter convicção da nossa decisão,
E também, se nós não trilhar por esse caminho, nós não vamos ter a alegria de ver os nossos pecados sendo perdoados. Então, fica a reflexão, vamos estar orando, vamos estar buscando sempre ao Senhor, para que Deus nos dê a graça de vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir, ó Deus, estarmos assim meditando a Tua Palavra e fala profundamente a cada um dos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa cada família, ó Pai, cada irmão e nos dá, ó Pai, a Tua direção nessa noite. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, todos tenham uma boa noite e um bom descanso na presença do Senhor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia